Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo a terá, a rosa de Saron. Pouco da carta enviada à igreja de Éfeso, né? Como já de costume iniciarmos, a carta aos Efésios, né? Se refere, obviamente, ao povo da cidade de Éfeso. Paulo, ele esteve pregando por cerca de 4 anos na cidade de Éfeso. Ele fez a sua primeira viagem a Éfeso, esteve lá na cidade de Éfeso pregando. Depois ele voltou para a missão, fez uma nova viagem missionária, e daí então retornou à cidade de Éfeso e esteve lá por mais 3 anos pregando a palavra. Nós vamos ter a confirmação dessa viagem de Paulo no livro de Atos, tá? Livro de Atos, capítulo de número 18, abre aí comigo. Capítulo de número 18, verso de número 19 ao 21, vai estar dizendo assim: E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Então Paulo teve a primeira vez na cidade de Éfeso. Nessa ocasião, ali ele pregou, ensinou, disputou a palavra com outros judeus, e depois ele retornou para a cidade de Éfeso, após a sua missão, que está relatado no capítulo de número 20, no verso de número 31, que vai dizer assim: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então essa é a segunda viagem de Paulo à cidade de Éfeso, tá? A cidade de Éfeso era uma cidade um tanto complicada para se pregar. Não que tivesse havido uma cidade fácil, um lugar fácil para se ministrar a palavra, mas a cidade de Éfeso era uma cidade rica, né? A cidade de Éfeso era uma cidade balneária, era uma cidade que era a rota dos comerciantes, e ela se tornou a cidade mais importante da Ásia Menor, porque todos os comerciantes passavam pela cidade de Éfeso. Tanto é que à beira do rio, ou à beira-mar, né, na verdade era um grande lago, um grande rio, mas à beira-mar, eles construíram uma estrada, e era a única cidade daquela época e naquela região que possuía uma estrada. E vinham pessoas de todos os lugares para poder fazer comércio naquela cidade. E geralmente as cidades balneárias eram cidades difíceis de se pregar a palavra. Por quê? Porque essas cidades, elas recebiam muitas pessoas de fora, e elas tinham o costume de tentar agradar a todos. Logo, essa cidade se tornava uma cidade de muitos deuses, muito pagã, com muita prostituição, com muito comércio de escravos. Então, quando você entrava para pregar a palavra de Deus, quando os discípulos, entravam para poder pregar a palavra de Deus, o primeiro embate que eles tinham era com a injustiça, que era muito alto, era muito comum no meio do povo, comércio ilegal, enfim. Então, quando os homens de Deus chegavam pregando a palavra do Senhor, de imediato, aqueles comerciantes, aquelas pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas, eram confrontadas pela palavra de Deus e automaticamente se voltavam contra o Evangelho. Nós vemos a ocasião em que a mulher endemoniada, ela está perseguindo Paulo e Apolo, a situação em que eles são presos,
e de repente ela começa a profetizar para eles. E era comum ela ser usada como profeta no meio da cidade. Mas Paulo, sendo um homem de Deus, imediatamente a repreende. O espírito maligno sai dela, o comércio daqueles homens vão por água abaixo e eles são presos porque expulsaram um demônio. Então perceba como era difícil pregar a palavra no meio dessas cidades que possuíam muito comércio. Por fim, a cidade de Éfeso, ela possuía mais ou menos aí 300 mil habitantes. Era uma cidade que nós podemos comparar com a cidade de Cotia, né? Um seu comércio muito forte. E existia na cidade o grande templo da deusa Diana, que era o forte da cidade. O templo da deusa Diana, ele foi destruído por volta de 335 antes de Cristo. A sua destruição foi marcada pelo nascimento de Alexandre o Grande, né, da Grécia, o grande líder da Grécia. Embora a nossa Bíblia não relate muito a respeito da vida de Alexandre o Grande, é real, e a sua história é uma história de superação, uma história muito bonita de se ler, na verdade. E então, no dia em que Alexandre o Grande nasceu, esse templo ele foi destruído. Com o passar dos anos, o templo foi reconstruído, e esse templo ele era tão bonito que ele era considerado uma das maiores maravilhas do mundo daquela época. Então pessoas vinham de todos os lugares para poder ver o templo da deusa Diana, ou Artemis, como era chamada também naquela época, mas se referia à mesma deusa. Paulo, então, ele em suas viagens, ele acaba se deparando nessa cidade, na cidade de Éfeso. E como nós já relatamos, ele encontrou uma grande barreira para poder pregar a palavra. Ele encontrou grandes obstáculos. Por quê? Porque lá o forte era a deusa Diana. Inclusive, o comércio lá do santinho de barro da deusa Diana era algo que virava a economia da cidade. Então todos os homens que trabalhavam com barro, construindo ferro, ouro, construindo imagens da deusa Diana, quando Paulo começa a pregar a palavra naquela cidade, ele se torna inimigo daqueles homens. E eles começam a criar uma revolução dentro da cidade. Eles começam a levantar pessoas contra Paulo, para tentar fazer com que Paulo parasse de pregar. E fato é que Paulo começou a ganhar almas, tanto que uma igreja foi fundada na cidade de Éfeso. Quando Paulo então começa a pregar, o comércio começa a cair, esses homens param de vender. Os historiadores vão dizer que depois que Paulo passa pela cidade de Éfeso, acaba a adoração praticamente à deusa Diana. O templo desaparece. Na história, a deusa Diana já não tem mais não é dado mais a ela tanta ênfase como era dado antes. Aqui cabe uma grande lição para nós, que somos dados ao mesmo espírito de Paulo, porque aonde Paulo chegou, ele criou uma grande revolução. É lógico que nós precisamos considerar o ímpeto da época, o ímpeto espiritual da época, a porção dobrada que era derramada sobre esses homens, para que eles tivessem essa gana de pregar a palavra de Deus, esse desejo, esse ímpeto de pregar a palavra de Deus. Então eles não cessavam. Eu não consigo imaginar Paulo dormindo. Na Bíblia raramente fala de um momento de Paulo descansando, tendo um sonho em visão. Aí quando a gente vê Paulo dormindo, ele ainda sonha e tem visão. Irmão, então assim, eles não paravam de pregar a palavra em nenhum momento. E o que isso nos mostra nos dias de hoje? Como nós somos falhos. Eles não perdiam oportunidade. Paulo, por algumas vezes, teve que parar em uma cidade por causa de alimento.
teve que parar em um vilarejo por causa de enfermidade. Mas enquanto enfermo, enquanto necessitado, ele aproveitava para poder pregar a palavra. Isso, para nós, é uma grande lição, que temos oportunidades, amigos, vizinhos, colegas de escola, de trabalho, e muitas vezes passamos 1, 2, 5, 10 anos com as mesmas pessoas, e nós não lhes anunciamos o Evangelho. Nós não falamos do amor de Deus. Paulo foi diferente. Paulo, ele chega e ele prega a palavra, e é muito importante frisar que todos os lugares onde existiam essa reverência a outros deuses, eles eram dominados por potestades e principados. No reino espiritual, essas cidades eram um lugar muito mais pesado, muito mais difícil de se trabalhar. Eu pude sentir isso na pele enquanto capelão, trabalhando dentro de presídios, pregando dentro de presídios. A princípio, muitas vezes nós não temos a dimensão do peso espiritual, da situação que é o reino espiritual. Mas eu pude sentir na pele, porque todas as vezes que eu entrava no presídio, o dia que eu trabalhava dentro do presídio, aquele dia acabava para mim. Eu podia ter dormido 24 horas antes, mas eu entrei para pregar no presídio. Quando eu saía, eu ia para minha casa e eu não conseguia fazer mais nada. Eu dormia o dia inteiro, cansado, parecia que eu tinha levado uma surra, corpo dolorido, as pernas doendo, e fora que em torno de nós, algumas coisas estranhas começam a acontecer, portas começam a se fechar, algumas coisas esquisitas aos nossos olhos, que a gente olha e fala, mas por quê? Então precisamos ter visão espiritual, consciência espiritual, de que nós estamos fazendo a obra, de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando Paulo entra em Éfeso, eu tenho certeza que o peso que eu sentia dentro dos presídios não chega nem aos pés do peso que Paulo sentia dentro daquela cidade. É óbvio que a pressão era muito maior. O evangelho estava chegando pela primeira vez. Pensa quanto principado, quantas potestades, quantas castras de demônio não estava ali envolvendo aquele povo. Mas a verdade que nos deixa aqui como lição, a palavra que nos deixa aqui como uma reflexão, é que Paulo pregava em tempo e em fora de tempo. E ele tinha uma preocupação: é Cristo quem tem que ficar reinando nessa cidade. Eu vou sair, mas Cristo precisa ficar. Eu vou viajar, mas Cristo precisa ficar. É como se ele tivesse, a Bíblia não relata isso, mas nós tiramos uma conclusão por todo o ministério de Paulo. Ele tinha que deixar a marca de Cristo na cidade. Você entende como nós somos falhos hoje? Porque hoje, se nós contarmos a cidade de Vargem Grande, por exemplo, uma cidade que o censo acho que dá aí em torno de 60 mil habitantes, né? Mas eu acredito até que tenha uns 80 mil habitantes para mais, e que nós temos aí em torno aí de 100 igrejas, mais ou menos isso, 100 igrejas. Se a gente parar para analisar, essa cidade já era para estar muito mais marcada por Cristo do que ela é. Nós temos ainda muita coisa para poder fazer só na cidade de Vargem Grande Paulista, que é uma cidade que não tem nem 1/3 da população que tinha a cidade de Éfeso. Então, o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo? Essa é uma reflexão que nós precisamos ter. Quem somos verdadeiramente na presença de Deus? Quem somos? Que servos nós estamos sendo verdadeiramente na presença do Senhor? E isso é preocupante. Tudo bem que aqueles homens receberam uma porção dobrada,
para que eles pudessem espalhar o evangelho como eles espalharam. Todavia, nós estamos fazendo muito pouco pelo potencial e pela abertura e pela liberdade que nós temos. Hoje nós temos uma Bíblia montadinha, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Paulo estava montando a Bíblia. Hoje nós temos tantos e tantos estudiosos da Bíblia, que num momento de dúvida, eu posso dar um Google rapidinho em qualquer versículo, em qualquer palavra, e vai aparecer a tradução do grego, hebraico, inglês, português, português de Portugal. Você vai encontrar todas as traduções daquele versículo. Paulo teve que traduzir o que Deus dava para ele. Paulo, ele utilizava da hermenêutica, coisa que hoje é uma matéria da teologia. Porém, Paulo já o fazia de forma natural. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é uma palavra grega que quer dizer traduzir, trazer o esclarecimento. E ela parte de uma mitologia grega. Por quê? Na mitologia grega existia o deus Hermes. E esse deus Hermes era quem traduzia o que o seu Deus falava para a população. Então, hermenêutica é exatamente isso. Entender, ouvir o que Deus fala e traduzir para o povo. Paulo estava fazendo esse trabalho. Ele ouvia o que Deus falava com ele e traduzia para que a igreja entendesse. Perceba que isso foi transmitido para mim e para você. Não parou em Paulo. Esse papel de interpretar as Santas Escrituras e entendê-la e transmitir para outras pessoas, continua sobre o nosso domínio, sobre a nossa responsabilidade. Eu tenho que fazer isso. E muitos que não o fazem é porque não busca o entendimento da palavra. Em resumo, a nossa maior dificuldade em pregar é não buscar conhecimento. E eu não estou falando de pregar em ser eloquente como um pregador. Cada um tem um chamado para uma situação. Tem aquele que tem um chamado para poder ensinar, outro tem um chamado para pregar a palavra com mais dinâmica, outro tem um chamado para realizar milagres, enfim. Cada um tem um chamado. Agora, falar de Cristo é obrigação de todo mundo, independente do que foi chamado. Eu posso ser chamado apenas para lavar o banheiro, mas mesmo assim, eu tenho obrigação de conhecer as Sagradas Escrituras, para falar dela e ganhar almas para Jesus. Eu não posso me deter ao fato de que eu não fui chamado para ser pregador. Eu não posso me deter ao fato de que eu não fui chamado para ser mestre. Eu não posso, porque senão eu vou estar me impedindo, criando um empecilho para mim mesmo ir para o céu. Não é só para outras pessoas, porque esse aqui é o nosso manual. Sem esse manual não tem para onde ir. Eu já falei aqui uma vez, e eu repito, nós viajávamos para o interior todo ano. Meu pai tinha uma variante, e nós éramos em 5, né? E de vez em quando ainda iam uns vizinhos junto com a gente. Dentro da variante, a gente ia sentado, os molequinhos, né? 5, 6 anos, a gente ia sentado em cima do motor da variante. E chegava lá no interior cheirando óleo queimado. Era uma delícia, era uma aventura. E a gente conseguia chegar lá através do guia. Lembra do guia, que era desse tamanho assim? E aí você tinha que ficar procurando a estrada no guia para poder chegar lá. Entende isso? E a gente ia, entra aqui, vira ali, passou, pai, já era desse jeito. E sabe qual? E a gente chegava lá. Era perto de Araçatuba, a cidade que a gente ia todo ano. E a gente conseguia chegar. Às vezes se perdia no meio do canavial, mas a gente chegava. E sabe qual que é o problema? Nós estamos querendo ir para o céu, mas a gente não está olhando o guia. Entende? Nós estamos sem o guia. Precisamos ter essa experiência de conhecer as vias. Passamos cerca de
5 ou 6 anos tendo que olhar o guia. Chegou uma hora que o guia entrou na cabeça. E a gente já conseguia ir para o interior sem precisar olhar nele. Assim também é a Bíblia. A gente vai aprendendo, e quando pensa que não, as coisas entram na nossa mente, a gente passa a conhecer a estrada, e a gente já sabe até onde estão os buracos. Porque eu me lembro que tinha uma estrada próxima a um canavial, que todas as vezes passava a curva, meu pai já ia para a contramão, porque tinha um pedaço da estrada que estava quebrada. É assim também quando a gente conhece a Bíblia Sagrada. A gente já começa a conhecer aonde é que tem os perigos. A gente já começa a conhecer como que eu faço para desviar. Qual é a estrada que eu tenho que pegar para não passar por aquele lugar ruim. E dessa forma eu também oriento outras pessoas. Dessa forma eu interpreto a estrada e eu passo para quem não conhece ainda. Então era exatamente isso que Paulo fazia e que nós também precisamos fazer. Não podemos ficar sem conhecer a Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos correr. Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos. E se de repente algum irmão quiser fazer algum comentário, às vezes eu vou na correria aqui, irmãos, e eu vou no embalo, tá? Mas aí só você levantar a mão e a gente se comunica, dá uma ideia, faz uma pergunta. Se eu não souber, na próxima eu trago o universitário e ele responde. Mas a gente não sai com dúvida, não. Eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo de número 2 e o verso de número 8 da carta aos Efésios, tá? É interessante dizer que Paulo enviou essa carta à igreja de Éfeso da prisão. Paulo estava preso em Roma quando ele enviou essa carta à cidade, aos cristãos de Éfeso. A carta é um alerta para eles tomarem cuidado, para eles... Todas as cartas de Paulo, elas seguem e vêm com um alerta, né? A maioria delas se trata do cuidado com os judaizantes. Por quê? Alguns judeus se convertiam ao cristianismo, porém não queriam abrir mão dos costumes judaicos. Então Paulo, ele rebatia essas práticas judaicas para que os gentios não precisassem observar e ficasse com esse peso sobre os lombos deles. Porque Cristo, ele havia morrido tanto para o judeu, quanto para o gentio, quanto para o grego. Então a carta aos Efésios, ela é escrita da prisão, e provavelmente ela foi escrita um pouco antes de ser escrita a carta aos Colossenses. Se você ler a carta aos Éfesos, e você ler a carta aos Colossenses, você vai encontrar uma semelhança na carta, justamente porque elas foram escritas na mesma época e do mesmo lugar. Tá? A ideia contida nas cartas são bem semelhantes. Capítulo 2, verso de número 8 e o verso de número 9. Vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa é uma grande lição para nós. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos nos gloriar por nós estarmos na presença de Deus. Gloriar no sentido de inflar o nosso ego, como se fôssemos alguma coisa. Na verdade, nós só somos salvos por causa da graça. O que é graça? Graça é amor imerecido. Ou seja, não tínhamos a menor chance, mas sem merecer, Cristo, ele nos salvou. Então, se é sem merecimento, não tem ninguém para ser grande. Se é sem merecimento, não tem por que nos gloriarmos. Se é sem merecimento, não tem por que o nosso ego crescer. Hoje nós vemos mais estrelas gospel do que necessariamente obreiros de Deus.
O mundo está assim. Os obreiros já não estão mais servindo à igreja, porque Paulo, sendo um obreiro, ele servia à igreja. Agora é a igreja que está servindo a alguns obreiros, com valores exorbitantes de oferta, nós vemos aí homens que, eu sei que Deus ele abençoa e prospera, e é de Deus a prosperidade, não estou falando contra isso, tá, irmãos? Prosperidade é de Deus, e Deus ele abençoa, mas nós vemos algumas pessoas que têm possibilidades para poder fazer a obra por tudo aquilo que recebe, mas procura se vangloriar, carros de luxo, casas de luxo, e quando você vai ver esse obreiro, ele não possui uma só obra. Não existe uma clínica de recuperação que esse obreiro abençoa, não existe um trabalho no presídio, fora do Brasil, em algum lugar remoto, que essa pessoa utiliza dos seus meios, das suas finanças, para poder abençoar outros que não conhecem o Evangelho. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, não existe erro algum em ser próspero, principalmente se for fruto do seu trabalho. Mas sendo um obreiro que vive da obra, Deus abençoa também. O que nós não podemos esquecer é que tudo que Deus entrega na nossa mão é ferramenta para ganharmos almas. Nós não podemos esquecer disso, que nós precisamos utilizar aquilo que nós temos. Paulo tinha um cavalo, ele usou para ganhar alma. Paulo subiu no barco, ele usou para ganhar alma. Paulo foi para a prisão domiciliar em Roma, e ele escreve: preso no corpo, mas livre no espírito. Por quê? Paulo usava a prisão para ganhar alma. Tudo que Paulo tinha na mão, ele utilizava para poder ganhar almas. Nós precisamos entender que quando eu tenho essa responsabilidade gravada no meu interior, eu deixo de me vangloriar, porque eu me coloco como servo. É como Paulo vai dizer aos Gálatas, se não me falha a memória. Fala assim: vocês são a coroa, vocês são a joia preciosa, vocês são aqueles que estão na bênção. Nós morremos todos os dias, somos perseguidos todos os dias por causa de vocês, para que vocês tenham a palavra da salvação. Então nós precisamos ter esse devido cuidado, de termos, seja lá qual for o dom, em vaso de barro, lembrando que é só pela graça. Uma marteladinha do papai já desfaz todo o vaso, espedaça tudo, amém? Então, não, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não tem ninguém bom demais. A Bíblia é clara em dizer: todos pecaram e destituídos fomos da glória, da presença de Deus. Mas a graça nos alcançou. Capítulo de número 3 e o verso de número 14 ao 21, vai dizer assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja,
por Jesus Cristo em todas as gerações. Esses versículos, ele vem nos chamando para termos maturidade e crescimento na presença de Deus. Ele está dizendo assim: se nós nos firmarmos, enraizarmos em Cristo e crescermos na presença dEle, nós vamos ter novas experiências, nós vamos poder compreender qual é o tamanho, a altura, a largura. É sobre isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para nós, em outras palavras, que precisamos, para viver coisas novas na presença de Deus, nós precisamos deixar de sermos meninos, como foi na igreja de Corinto, quando Paulo falou para eles: olha, eu queria servir, com outras palavras, é claro, né? Eu queria servir uma feijoada para vocês. Só que eu não pude, eu tive que tratar com leitinho. Vocês não estavam prontos para receber. Entenda isso, que Paulo ele vem repetindo com outras palavras, mas ele vem repetindo isso aqui. Quer compreender as coisas de Deus, precisamos criar maturidade espiritual. Quer ter novas experiências com Deus, precisamos ter maturidade espiritual. Se não adquirirmos maturidades, nós não teremos novas experiências. Permaneceremos na mesmice, não cresceremos em nosso ministério, não cresceremos no ministério pessoal e tampouco no ministério ao qual servimos, por causa da maturidade. Isso aqui é muito forte, irmãos. Verso 17, ele diz assim, olha: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes, ou seja, se você estiver arraigado e fundado em amor, então você vai poder compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Você conhece o amor de Cristo? Será que nós conhecemos o amor de Cristo? Será que nós temos maturidade para conhecer o amor de Cristo? Eu sempre uso, e eu já falei isso e vou repetir, o exemplo de Jonas. Jonas ser jogado do barco era o amor de Deus, dando livramento para quem estava no barco e dando livramento para Jonas, que se ele não sai, a baleia não engole ele, e não ia sobreviver nem ele e nem os tripulantes do navio. Mas ele ser jogado no rio, no mar, para os meus olhos, no meu entendimento, foi algo mal, foi ruim, mas o amor de Deus ainda estava sobre ele, e por isso ele foi jogado. Entenda que por vezes nós discutimos com Deus, por vezes a gente bate de frente com Deus, porque a gente fica falando: eu não entendo isso, por que isso? Mas eu faço assim, eu faço assado, por que isso está acontecendo? Mas será que o mar não é o livramento? Será que o vento não é o livramento? É sobre isso que Paulo está falando. O amor de Deus para nós às vezes é incompreensível, nós não conseguimos compreender. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Ele já está fazendo algo aqui para te livrar de algo lá na frente, e a gente não consegue entender. Ele já está impedindo algo aqui para poder nos livrar lá na frente. Me lembro rapidamente que fui chamado uma certa vez para uma sociedade, e irmão, estava tudo certo, não tinha como dar errado, mas nós fomos orar. Fui para o monte com a minha esposa, ficamos lá durante 7 dias, ficamos lá não, né? Durante 7 dias subimos ao monte. Quando chegou no último dia, a palavra que veio,
E outro profeta sendo usado foi não. Falei, mas não tem como dar errado. Como que isso pode dar errado? Não tem como. Bom, por fim, nós não aceitamos o convite. Passou 6 meses, a empresa faliu e todos os sócios saíram endividados até o pescoço. Você entende que eu saí chateado naquela hora, irmão, porque eu bati na calculadora, dava tudo certo, não tinha como dar errado, o lucro era muito bom, eu ia trabalhar muito menos, para mim era a oportunidade da minha vida, e Deus disse não. E eu resolvi falar, puxa vida, fui para casa brabo, irmão, brabo, conversei com a moça que me fez o convite, e ela, sem entender, ela ainda falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Quer dizer, certeza eu não tenho, mas Deus falou para não ir, e eu não fui. Deus já sabia de algo lá na frente. Isso não quer dizer, irmãos, que não pode acontecer. Isso aqui é igual cura, entende? Livramento é igual cura. Tem hora que Deus cura o cancerioso, outra hora tem que passar pela mão do médico, e outra hora vem a falecer, e tudo está na mão de Deus. Mas nós precisamos entender que se Deus toma conta de todas as coisas, se Ele tem o controle de tudo, é óbvio que o amor dele vem à nossa frente. E nós precisamos tomar tudo como lição, e dessa forma eu vou compreender o amor de Deus sobre a minha vida. Porque eu posso estar chorando pelo copo meio vazio, mas compreendendo o amor de Deus, eu vou me alegrar porque o copo está meio cheio. Entende? Tudo cabe da forma, tudo vai acontecer, a sua visão vai gerar sentimento, emoções em você, de acordo com o entendimento que você tem da parte de Cristo e da parte de Deus. Então é importantíssimo, estejamos arraigados. O que é estar arraigado? É ter certeza que daqui você não sai. Isso é estar arraigado, enraizado. Pensamentos que, ora eu entristeço, sim. Ora eu não quero fazer nada, não quero vir para a igreja. Isso acontece com qualquer um. Elias fez fogo cair do céu e entrou numa caverna, irmão, em depressão. Então isso pode acontecer nas melhores famílias. O difícil é a incerteza de querer ou não estar na presença de Deus. Isso é estar arraigado. Estar arraigado não quer dizer que sua árvore nunca vai perder uma folha, não. Não quer dizer isso. Quer dizer que você sabe o que terreno você está. É a diferença. Quando nós temos certeza, sou crente, sou de Jesus, ora eu estou triste, ora eu estou alegre, eu sei, eu tenho as minhas fases, mas daqui eu não arredo o pé. Da presença dele eu não arredo o pé. Isso é estar arraigado. Isso é ter certeza. Então nós precisamos ter a certeza, e esse fundamento tem que estar em amor. A compreensão do amor, irmãos, é algo dificílimo. Nós não temos, na verdade, a compreensão real do amor. Nós não temos. Nós não conseguimos ter essa dimensão. Porque quando você vai ler o poema mais bonito do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 13, que é o poema do amor que Paulo escreve, muitas canções, né, e Renato Russo, Legião Urbana, ele vai criar uma música, né, que estourou, explodiu, justamente com esse poema. Sem amor eu nada serei. Se você ler aquele texto, não vou ler agora para não tomar tempo, você fica em dúvida, o que é amor? Porque ele vai finalizar praticamente o texto dizendo assim, ainda que eu me lance no fogo por alguém, sem amor, eu nada serei. Como assim? Como eu posso me lançar no fogo por alguém e não amar essa pessoa? Do que Paulo está falando? Então você percebe que amor é uma coisa muito mais profunda. É muito mais além do que nós pensamos. Perceba que a manifestação de amor por parte de Deus foi entregar o seu filho na cruz do Calvário. Você entende isso?
Essa foi a demonstração de amor de Deus. Quando Paulo pede, esteja enraizado em amor, qual a definição de amor que você tem? De chegar a morrer por alguém, de chegar a tirar do seu para dar para alguém. Essa chega perto dos pés do que é verdadeiramente o amor. Naquele tempo, nós vemos dentro da Bíblia que o nome valia muito. Tanto é que um casal, por exemplo, o marido morria, a moça tinha que esperar o jovem, né, o adolescente, o filho mais novo, o cunhado dela, no caso, ficar mais velho, para se casar com ele, para que o nome permanecesse. Ela não poderia se casar com outro. O nome era muito importante. Então, pode ser que quando Paulo fala, ainda que eu me lance no fogo, sem amor eu nada serei, é que de repente alguém, por causa do nome, e não por causa de alguém, entende? Por causa do nome dele próprio, ele se lançasse no fogo, para que o nome dele pudesse correr gerações. E aqui não existe amor, existe ego. Na realidade é um orgulho meu. Eu estou me lançando por causa do irmão, mas na verdade é porque eu quero que o meu nome seja lembrado. Então Paulo está dizendo assim que não é só ação, tem que vir de dentro. Não é só superficial. É por isso que no livro de Joel há uma destruição, os gafanhotos acabam com tudo, e o grito de Joel é: rasgai os vossos corações, e não as vossas vestimentas. Amor é muito mais do que mostrar com ações. Quando Paulo está dizendo de estar arraigado em amor, Paulo está dizendo assim: venha de dentro, seja sincero, esteja firme na presença do Senhor e com um sentimento puro, para que a palavra que Jesus disse, para a samaritana se cumpra em nós. Vem um tempo, e já é chegado, estamos nesse tempo, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E ele vai dizer, não é nem lá e nem cá, não é nem no templo, não é no monte, é aqui dentro. Aí primeiro acontece aqui, e depois sai. Aí vem as ações. Nós precisamos refletir sobre os sentimentos que nós temos na presença de Deus. Essa é uma grande verdade. Os sentimentos que nós temos, muitas das vezes, que nos faz se afastar de alguém, se aproximar de outro, desviar de alguém, não fazer parte, não participar, ou participar. Qual é a real intenção? Qual é o real sentimento? Imagine que eu posso, de repente, ficar fora do céu, porque todas as minhas ações partiu de uma hipocrisia, que apesar da ação, o meu sentimento não era verdadeiro, eu não tinha um sentimento puro, eu não conseguia, e o coração conta muito. É verdade que não é assim também que Deus só conta com o coração, não é assim, mas o coração conta muito para Deus, tanto que para chamar para a guerra, ele levou Samuel na casa de Davi, na casa de Jessé, e ungiu Davi por causa do coração, e não por causa da força. Então nós precisamos entender isso, que o nosso sentimento, ele fala muito sobre quem nós somos, e nós não podemos ser mentirosos para nós mesmos. Entenda uma coisa, se eu possuo um sentimento de revolta, eu tenho que reconhecer isso. Se eu possuo um sentimento de orgulho, eu tenho que reconhecer isso. Se eu tenho um sentimento de ódio, eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, eu realmente tenho ódio pelo irmão fulano. Eu realmente tenho ódio pela irmã ciclana. Eu realmente tenho ódio, sei lá, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo tio. Enfim, eu preciso ser realista com esse sentimento. Para quê? Se eu não reconheço, eu não me arrependo. Se eu não me arrependo, eu não peço perdão. E se eu não peço perdão, eu não tenho perdão.
Há uma necessidade de eu receber o perdão de Deus a partir do momento em que eu reconheço quem eu realmente sou. E não vem só pelas atitudes, vem pelo meu sentimento. Nós precisamos olhar para dentro de nós, para que estejamos arraigados, crentes na presença do Senhor, mas cumprindo esse segundo mandamento: esteja em amor, esteja com um sentimento puro. Se eu reconheço que eu tenho um sentimento que não é bom, Deus, me ajuda. Tira isso de dentro de mim, e Deus vai ajudar. Arranca esse sentimento de dentro de mim. Me ajuda a amadurecer. Porque quando nós amadurecemos, nós suportamos mais afrontas. Não é verdade? Na escola, por exemplo, a época de escola existia, não sei se na sua época tinha, mas existia aquela coisa de colocar a mão na frente e falava assim: gospe aqui quem é homem. Né? E aí começava uma briga ali naquele momento. Quando você se torna maduro, você não aceita uma coisa dessa. É capaz dos dois bater em quem está fazendo a proposta. Para que é isso? Você é o quê? Você é moleque? Você é menino? Ou seja, eu cresci, eu sou maduro agora. Eu já não entro mais nessas brincadeiras. Eu não entro mais nesse joguinho, eu não entro mais nessas intrigas bobas, eu já não entro mais nesses conflitos sem quê e nem para quê, você entende? Isso é maturidade. É quando eu consigo observar uma situação e falar assim: rapaz, eu não vou nem passar por ali, deixa que isso aí se resolve para lá. Eu vou seguir o meu caminho em amor e enraizado em Cristo. Entende? Precisamos ter maturidade para não cairmos em laços que Satanás cria. Amém? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Vocês estão quietinhos hoje, irmão? Amém? Quiser falar, é só levantar a mão. Capítulo de número 4, verso de número 1. Vai dizer assim, que foi exatamente o texto que nós lemos: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. O que ele está dizendo aqui? Não tem por que nós brigarmos, é essa a palavra. Não tem por que a gente discutir, porque o Espírito que te usa, me usa, e o Espírito que me usa, te usa. O Deus que me salvou, te salvou, e o Deus que te salvou, me salvou. Nós estamos debaixo da mesma graça. Não existe diferença. A diferença está no uso, por causa da necessidade da obra. Um toca, outro canta, outro prega, outro é excelente porteiro, outro é excelente zelador, e assim por diante. Talvez, se eu for fazer o trabalho de outra pessoa, que não seja pregar, ministrar, óbvio, não vou fazer direito. Então, aí entra a minha consciência de quem é que faz direito. Nós precisamos ter esse entendimento, que, às vezes, o que Paulo está dizendo, de forma indireta, é que nós classificamos cargos, nós classificamos dons e talentos, Deus não. Deus classifica a necessidade. Deus classifica o momento da obra, e vai existir um momento que o faxineiro da igreja vai ser mais importante que o pregador, pelo momento em que a igreja está passando. Vai existir momento que o líder dos jovens vai ser mais importante do que o pastor naquele momento. Não estou falando de tirar da hierarquia, não é sobre isso, mas o trabalhar daquele momento, pela obra, o conhecimento que se tem. Nós precisamos ter essa consciência de que nós, como seres humanos, utilizamos a mesma classificação que o mundo utiliza. O encarregado, o gerente, o supervisor, o presidente, o vice-presidente. Deus não olha dessa forma. Deus olha pela necessidade da obra.
É assim que ele classifica, pela necessidade da obra. Então ele está dizendo aqui, olha, não vamos nos estreitar, porque um faz uma coisa e outro faz outra coisa. Não, de forma alguma. Vamos reconhecer que se Deus chamou para aquilo, é porque tem necessidade. E ele viu nela, qualidade para aquilo. E dessa forma, com essa maturidade, nós podemos andar em amor um com o outro, auxiliando um ao outro, sem se estreitar em situação alguma. Paulo, ele diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Amemo-nos, se é que existe essa palavra, uns aos outros, tenhamos comunhão, respeitando os nossos espaços, respeitando o nosso chamado, respeitando quem é aparentemente muito e respeitando quem é aparentemente pouco, mas entendendo que diante de Deus todos somos iguais. Amém? A hora já foi. Capítulo de número 5, o verso de número 2. O capítulo de número 5 é um dos mais conhecidos pelo assunto tratado, né? Referente a casamento. E aqui o trem fica estreito para nós, varão. Vamos lá. Capítulo de número 5, verso de número 2. Verso 1, perdão. Vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos, nem torpezas, nem porvices, parvoices e nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus. Eu acho que eu estou lendo o versículo errado, me perdoe, é o versículo 22, tá? Vai dizer assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Perceba que há uma necessidade aqui, há um chamado aqui para que as mulheres, elas sejam mais ouvidos aos seus maridos, estejam mais lado a lado com os seus maridos. E a princípio parece que a responsabilidade da mulher é mais pesada, porque parece colocar ela como uma serva dentro de casa, embora o texto não traga nenhuma base para isso. Desde o início a mulher é adjuntora, ela é ajudadora, é para andar lado a lado, tendo a consciência de que o homem é o mantenedor, é a pessoa que tem a responsabilidade, que é onde nós vamos entrar agora. A mulher, ela tem essa obrigação de reconhecer o marido. Dentro do cristianismo, somos assim. Porém,
o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se a gente for pensar no peso aqui de responsabilidade dada a um e ao outro, a responsabilidade do homem está muito maior do que a da esposa. Muito mais pesado. Porque, primeiro, se precisar morrer por ela, eu tenho que morrer. Está escrito aqui. Você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você não vê esse pedido para a mulher. Você vê esse pedido para a mulher aqui? Morra pelo seu marido? Você não vê. Mas você vê o pedido para o homem. Morra pela sua esposa. Segundo, lave ela pela palavra. Obrigação do marido conhecer a Bíblia. Quer dizer que a mulher não tem? Não, de forma alguma. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a mulher tem que conhecer, mas o marido é obrigado a conhecer. O marido é obrigado a conhecer a palavra de Deus para poder conduzir a sua casa, porque essa também é a responsabilidade do marido. Amar a esposa como se fosse você mesmo. As palavras que eu não gostaria de ouvir, eu também não posso falar. As palavras que me machucam, eu também tenho que entender que machuca a minha esposa. Ações que eu não tomaria comigo, que eu não gostaria que tomassem comigo, eu preciso entender que eu também não posso tomar com ela. E aqui entra uma igualdade. Porque se eu não gosto de ver a louça, a pia cheia de louça, então eu tenho que... Por que eu não posso lavá-la, né? Porque eu tenho que amá-la como se fosse a mim mesmo. Por que existem algumas situações que eu não posso fazer? Então vamos lá. Não estou aqui fazendo uma inversão de valores, tá? Brincadeiras à parte. Porém, todavia, existe ainda no nosso meio um machismo muito grande que impera ainda hoje. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Embora o feminismo também esteja em ascensão, tomando e arrebatando a mente de algumas mulheres. Dessa forma, o marido deixa de amar a esposa da forma que deveria, e a esposa deixa de amar o marido da forma que deveria. Chegando ao ponto de o marido tratar a esposa como se fosse uma mera empregada, casei para ter roupa lavada, roupa passada, louça lavada, e a mulher passa a tratar o marido como se ele não fosse necessário. Eu trabalho, eu pago minhas contas, e aí cria-se uma divisão dentro de casa. Esse é um grande problema. Eu sei que cada um tem uma intelectualidade diferente, mas dentro de casa, é lógico que a gente tem uma facilidade para isso, trabalhamos juntos no mesmo lugar, mas as contas todos pagam, todo mundo vê a mesma situação. Nós chegamos em casa do trabalho, trabalhamos fora o dia inteiro, eu e a minha esposa. Depois chegamos em casa, tem as crianças, precisa fazer janta, então corremos para o quarto todo mundo, nos trocamos todo mundo, descemos todo mundo, um lava, o outro passa, o outro cozinha e o outro faz. Isso é unidade, para que a gente possa viver juntos. Eu não posso sentar no sofá com o pé na salmoura, porque eu casei para ter casa, comida e roupa lavada. Ao mesmo tempo, a minha esposa não pode chegar em casa porque está cansada e teve que trabalhar, e não fui eu o mantenedor, ela também trabalha, e se lançar no sofá porque eu trabalho, então não vou fazer nada e vou deixar tudo aí, e você que se vira. Entende? Há uma unidade. Somos uma só carne, precisamos ter essa consciência. Quando cada um se coloca no seu devido lugar, ninguém sofre. Essa é a verdade. Amém? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Isso aqui dá pano para manga, irmão. Então é só um breve comentário. Porque senão a gente fica até amanhã falando só de casamento. Feijoada? É feijoada, a palavra. Resumo. Esposas, amai os vossos maridos. Esposos, amai as vossas esposas.
para finalizarmos. Capítulo 6 e o verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa lição de Paulo aqui, nós falamos muito a respeito da armadura, mas nós não analisamos o contexto. O contexto aqui vai dizer que a guerra não é contra a carne e contra o sangue. A peleja não é contra pessoas. A peleja está no mundo espiritual. Não é à toa que Jesus disse assim: se bateres em tua face direita, dê a outra. Por quê? Porque se alguém chegou a bater na tua face, com certeza está sendo usado pelo diabo. Entende? Se você revidar, é o diabo te usando agora para revidar. Então o diabo entrou em um e agora está entrando em você. Você entende isso? É isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos ter o devido cuidado de tratarmos todas as coisas de forma espiritual. Para quê? Para que no momento certo Deus venha nos honrar e nos abençoar. Nunca permita que as suas emoções e os seus sentimentos ultrapassem, aliás, sejam ultrapassados pela carne. Nunca permita que suas emoções, os seus sentimentos, eles venham aflorar ao ponto de que o desejo da sua carne seja cumprida. Nunca permita isso. É por isso que a nossa armadura, dita aqui por Paulo, é uma armadura espiritual. Sandálias do Evangelho, não é uma sandália real. Capacete, escudo, espada, não está falando de nada físico aqui. É tudo espiritual, e ele está dizendo assim: se você tiver com esse revestimento, não tem afronta que te derrube. Não tem palavra que possa ser afronta para você. Não existe gestos, situações, não existe nada que possa te ferir. Não existem questões que possam tirar você da presença. Por quê? Porque você é um soldado preparado espiritualmente. Estejais revestidos com toda a armadura. Não pode ficar uma parte sem a armadura. Quando você assiste, por exemplo, um filme de época, né? Você vai ver que os soldados, eles tinham até mesmo luva, que era uma trama de aço, né? Por quê? Porque caso, de repente, uma espada, alguma coisa pegasse na sua mão, no seu pé, meias de trama de aço, para que não corresse o risco de pequenas coisas vir a ferir. Então, de repente, uma espadada poderia até quebrar a mão, mas não iriam decepar a sua mão.
Isso não quer dizer que nós não podemos ser atingidos, mas a ferida causada por essa pancada não vai ser tão grave como se eu tivesse sem nada. Entende? Uma palavra pode até me chatear, mas não me tira da igreja, porque eu estou revestido da armadura. Uma situação pode até me incomodar, mas não vai fazer eu desviar, porque eu estou revestido da armadura. Eu posso até estar num ambiente impróprio, cair de paraquedas, mas eu não vou pecar, porque eu estou revestido da armadura. Então, estar revestido da armadura é estar protegido dos dardos inflamados do maligno, lembrando que todas essas coisas são causadas por ele. Então a Bíblia é bem clara em dizer que o diabo ele anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você estiver com a armadura de Cristo, você não cheira carne, entende isso? Porque leão, para te encontrar, precisa sentir o cheiro da carne. E aí, muitas das vezes a gente brinca até, né? A gente fala assim que eu batizei, mas meu braço direito ficou para fora na hora do batismo. Não vem não que o chicote estrala. Mas o mesmo que acha o seu braço, que é fácil encontrar o seu braço, também o leão vai encontrar esse braço, que ficou para fora e cheira carne agora. O que eu estou querendo dizer é que existem em nós temperamentos, personalidades, que só é controlado de forma espiritual. Só é controlado através da oração. Quando eu me torno uma pessoa espiritual, eu mudo minha personalidade. Eu mudo meu caráter. Eu mudo meus pensamentos. A forma de eu fazer negócios, eu mudo. Eu mudo tudo. Por quê? Porque agora eu sou crente. Eu estive numa viagem e eu encontrei lá um agiota. Um agiota forte. Pensa, ele era fazendeiro e ele emprestava dinheiro para fazendeiros. O cara tinha muito dinheiro. E ele se converteu. Ele chegou ao ponto de ter devedores batendo na porta dele e jogando como é que chama? Os papéis que faz promissórias. As promissórias, né, que eles fazem, e jogar na cara dele. Eu não vou pagar nada, porque agora é crente, irmão. Você entende o que eu estou querendo dizer? Se converteu, está indo para a igreja, aí aquele que antes batia continência na rua, agora acha que, agora virou crente. Agora, na realidade, era o diabo falando, corre lá, bobo, você sabe onde tem um revólver. Vai lá. E ele falou para mim, sabe qual foi a minha sorte, Fernando? É que eu revesti de toda a armadura. Não tinha nada sem revestimento em mim. Porque senão eu já tinha pego esses cabras e tinha mostrado para eles como é que funciona a situação. O diabo, por vezes, vai fazer isso com a gente. E nós precisamos ter essa maturidade, que foi o que nós falamos antes. De estarmos em completa espiritualidade, afundados na água do Espírito. Aquele texto de Salmos, eu encerro, que diz assim, né? Como na canção, assim como as coças anseiam por águas, eu também anseio pela sua presença. Alguns historiadores vão dizer assim, que a coça ela anseia por água quando ela está sendo perseguida. E aí no momento em que ela está sendo perseguida, ela não vê a hora de entrar dentro de uma cisterna, para fugir do perseguidor. Por quê? Porque o medo faz ela exalar um cheiro, que o predador consegue encontrar. Então quando ela se afunda na água, o cheiro desaparece, o rastro desaparece. E aí o predador não consegue encontrar. Assim também é comigo e com você. Quando nós nos afundamos nas águas do Espírito, não tem cão, não tem gabiru,
Não tem chifre quebrado que possa encontrar você, pode ter certeza. Ele vai caçar, vai rosnar, mas é por isso que a palavra diz que o diabo anda em derredor, porque ao nosso redor acampa os anjos do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, fique com essa palavra, aplauda o nome santo do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. A ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, a ti também te chama, pois deseja te salvar.